Eu quero cumprimentar meus amados irmãos e meus amigos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus essa noite ela está no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo número 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém, eu nunca se estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Que coisa maravilhosa, né, amados? Se cada um de nós tivesse a atitude de Neemias, né? Diante de uma situação, de uma necessidade, de uma pergunta, até difícil, né? A atitude fosse essa de cada um de nós. Então orei ao Deus dos céus. Essa é a vida daquele que conhece a Deus, daquele que tem intimidade com Deus, né? O tema dessa noite é Neemias se apresenta ao rei. Nesses dias tem sido algo que nunca acontecera antes comigo. Eu tenho, pela misericórdia do Senhor, quase que 24 horas por dia. Vou dormir pensando no projeto. Por vezes, até Senhor me acorda pela madrugada, vou orar pelo projeto. Levanto pela manhã pensando no projeto. Vou trabalhar da mesma forma e o projeto está lá. E nessa sexta-feira eu fui almoçar, estava um tanto que aflito com uma situação um tanto difícil, relacionada a pessoas que de alguma forma participam do projeto. Eu fui almoçar, já passava das 14 horas após o meu horário normal. O meu horário normal era às 13, né? Geralmente às 13, às 14. Já passava desse dia 14. Aconteceu comigo então algo curioso, diferente, que jamais acontecia antes. O Senhor, pôs aproximadamente 15 minutos, me quebrantou, eu derramei lágrimas ali copiosamente, em um misto de alegria e tristeza devido a essa grande obra. Tanto que eu procurei enxugar as lágrimas ao meu rosto, com um pouco de vergonha dos meus colegas ali, tentando me esconder, onde trabalho atualmente, ali no bairro Glória, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Nesse ínterim do meu período de almoço, o Senhor então me revelou acerca de Neemias, que passou por uma experiência semelhante. É só conferir Neemias 2, 1 ao 4, eu já lembro, né? Que havia recebido uma notícia um tanto desoladora acerca do seu povo, pois ficou sabendo que a cidade de Jerusalém, a sua terra natal, estava queimada, e os muros queimados, jogado ao chão, e ele então chorou copiosamente com essa notícia. Se você, Almaros, tivesse também esse amor, assim, essa compaixão pela obra de Deus, né? Porque Jerusalém era o povo de Deus da época, né? Escolhidos. E não podia estar naquela situação. E Neemias era judeu, era a nação dele, dos seus parentes, seus amigos. E ele então não sabia o que estava acontecendo. Quando alguém trouxe a notícia, ele chorou. Ele estava no Palácio do Rei, situação favorável, trabalhando, ele servindo, situação favorável, tranquila, mas ele sentiu a dor, a desolação, a fome, a humilhação do seu povo lá naquela situação. Se nós tivéssemos também o mesmo sentimento com respeito à obra, aliás, no momento que estamos passando agora, né? E alguns ainda estão assim como que dormindo, sonhando, não estão enxergando o momento que nós estamos passando. Você vai ouvir essa palavra depois que passar e que tiver já o final da situação resolvida. Mas a sua função ali no palácio era de copeiro do rei. Então, quando ele se apresentou diante do rei, esse então percebeu que Neemias, que sempre se apresentava com um semblante alegre, naquele dia Neemias estava com uma feição de tristeza. Então o rei ficou apreensivo e perguntou a Neemias por qual motivo que ele se encontrava dessa forma. Então Neemias relatou ao rei o que acontecera com o seu povo, com a sua cidade, com os muros de Jerusalém. Estavam queimados, as portas queimadas, jogadas ao fogo,
totalmente desprotegido, porque a função do muro era proteger as cidades, as portas para guardar, onde seguranças, sentinelas ficavam vigiando para não entrar o inimigo. Estava tudo desguarnecido, a cidade de Jerusalém. Então o rei perguntou a Neemias, qual o seu pedido? Olha bem que coisa, aqui está o segredo da mensagem, amados. Então o rei perguntou a Neemias, ele tinha crédito, né? Ele era uma pessoa que amável, tratava, fazia o trabalho dele com dedicação, como cada um de nós devemos ser o nosso serviço, fazendo o melhor, com prudência, com sabedoria. Então o rei ficou preocupado, porque nunca viu Neemias triste, era sempre alegre. Mas quando ele soube da situação da cidade dele, ele se entristeceu, ele chorou. E ali ele demonstrou que havia chorado, semblante carregado, triste. Então quando o rei falou qual seria a necessidade, qual o pedido, qual foi a resposta de Neemias, antes de tudo, então eu orei ao Deus do céu. Fica aí para você e para mim, diante de circunstâncias difíceis, situações difíceis para resolver, o que você devemos fazer? Então vamos orar ao Deus do céu. E ele certamente tem uma solução, tem uma resposta. Ele vai te falar 3 coisas, como eu falei na outra gravação, está numa outra mensagem que você vai ouvir. Ou vai te falar sim, ou não, ou vai falar espera. De qualquer forma, ele vai te responder. Deus nunca deixa o servo dele sem resposta. Ou vai te falar sim, ou vai te dar não, ou vai falar espera. Então a Bíblia diz que Neemias foi buscar a Deus em oração. Isso tem sido uma prática constante na minha vida, nesses dias, que antecede, esse diz que já, essa mensagem foi antes, que já houve a abertura do projeto e agora estamos na estruturação do projeto. Né? Maravilhoso, grandioso, glorioso. Estamos buscando a Deus para estruturar, para estabelecer, para crescer, para a glória de Deus. Então, não devemos esquecer da data, né, que foi a abertura, dia 26, né? Foi na sexta-feira. E não se esqueça de estar orando por nós, para que Deus possa prosperar, que possa atender às necessidades que devemos colocar diante dele regularmente, para que o nome dele seja glorificado, muitas vidas sejam alcançadas, muitas vidas sejam esclarecidas pela palavra e haja salvação de muitas vidas também, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus então possa abençoar a todos com essa palavra e que possamos sempre estar nos apresentando diante do Rei, não do Rei de Neemias lá, o Artaxerxes, mas diante do Rei, Deus Todo-Poderoso, apresentando a Ele os nossos pedidos, as nossas necessidades. Você deve curtir, comentar e particular e compartilhar. Amém? Estou cansado, né? E também se inscreva no nosso canal, porque você vai estar sendo cooperador, vai estar recebendo normalmente os vídeos no seu celular, para nos acompanhar em oração, para que Deus possa abençoar e prosperar para a glória do nome dele. A paz do Senhor a todos, uma boa noite e que Deus os abençoe.